Porque é tão fácil querer mudar de vida, mas tão difícil simplesmente começar. Tipo, você pode passar o dia inteiro pensando, eu preciso voltar pra academia, eu preciso estudar, eu preciso voltar a gravar vídeos, eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. E mesmo assim você continua exatamente no mesmo lugar. Eu sei disso porque faz mais ou menos um mês que eu não tô indo pra academia. E o mais estranho é que eu ainda quero ir. Às vezes eu tô sentado em casa e tô pensando, caraca, eu queria estar muito treinando agora. Então por que, tipo, eu simplesmente não levanto e vou treinar? Foi aí que eu comecei a perceber uma coisa. Talvez eu não tenha perdido a vontade de fazer as coisas. Talvez eu só tenha perdido a capacidade de começar. Se você ficou até aqui no vídeo, prazer, eu me chamo Vitor. E esse vídeo é meio diferente dos que eu normalmente faria, porque eu não tenho uma solução pronta para te entregar. Na verdade, eu tô tentando entender isso junto com você. Porque faz mais ou menos um mês que eu parei de ir pra academia e isso é muito estranho pra mim. Já teve uma época que a academia era literalmente uma das coisas que eu mais gostava de fazer do meu dia. Eu acordava pensando em treinar, eu ficava esperando chegar a hora do treino, eu gostava de estar lá, e agora? Eu olho pra academia e penso, depois eu vou, e esse depois não chega por nada, mano. E o pior, que isso não tá acontecendo só com a academia. Eu também tenho vontade de gravar esses vídeos do canal, tenho ideias, penso em coisas que eu gostaria de fazer. Tenho uma prova chegando pra daqui uns 10 dias, e eu simplesmente não consigo estudar, mas sei que preciso estudar. Porém, mesmo sabendo exatamente o que eu quero fazer, eu consigo passar horas fazendo qualquer outra coisa. E isso começa a me deixar muito frustrado, porque eu olho pra mim mesmo e penso, qual que é o meu problema? Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu preciso fazer, ninguém está me impedindo, então por que simplesmente eu não pego e faço? E foi pensando nisso que eu lembrei de uma coisa da época que eu estudava. Eu larguei a escola no primeiro ano do ensino médio, e uma das coisas que eu menos gostava era de ir até a escola. O caminho era chato, sair de casa era chato, todo aquele processo até chegar lá me incomodava muito. Mas tinha uma coisa muito curiosa. Quando eu chegava na escola, eu gostava de estar lá, eu gostava de conversar com as pessoas, eu fazia todas as coisas da aula, participava, e eu não queria necessariamente voltar para casa, eu queria ficar. Hoje eu sinto muita saudade daquela época. Às vezes eu até tenho sonhos que eu estou estudando novamente, e isso é estranho porque eu passei tanto tempo querendo sair daquela rotina, e agora eu queria poder voltar. Só que não dá. O tempo é uma das poucas coisas da vida que você realmente não consegue recuperar. Você pode perder dinheiro e ganhar de novo, pode perder condicionamento e recuperar, pode perder um emprego e conseguir outro, mas você não consegue voltar para uma terça-feira qualquer de 2019. E talvez seja justamente por isso que eu tenha começado a pensar tanto sobre como eu estou gastando meu tempo agora. Porque talvez o meu problema não seja fazer as coisas, talvez seja começar. Pensa na academia. Para eu treinar, eu preciso levantar da cadeira, trocar de roupa, colocar o tênis, sair de casa, ir até a academia, entrar, e só depois disso tudo começa a parte que eu realmente gosto. Então, talvez o meu cérebro esteja olhando para tudo isso e pensando, não vale a pena agora, e eu acabo ficando em casa. Só que existe uma coisa muito estranha acontecendo. Enquanto eu estou em casa, eu queria estar treinando. Então, eu estou evitando uma coisa que eu quero fazer. E isso parece completamente idiota, mas eu acho que muita gente ainda vive assim. Talvez você também faça isso. Você quer começar a academia, mas não vai, quer estudar, mas não abre o material, quer aprender inglês, mas deixa pra amanhã, quer começar um projeto, mas fica pensando nele durante semanas sem realmente começar. E o pior é que, depois de algum tempo, você começa a criar uma história sobre você mesmo. Eu sou preguiçoso, eu não tenho disciplina, eu começo tudo e abandono, eu não consigo fazer nada. E quanto mais você acredita nisso, mais difícil fica de começar. Porque agora você não está apenas tentando fazer uma tarefa, você está tentando provar para si mesmo que não é a pessoa que você acredita ser. Só talvez a solução não seja tentar virar uma pessoa extremamente disciplinada do dia pra noite. Talvez seja diminuir o tamanho do começo. Se eu digo, hoje eu vou estudar 4 horas, meu cérebro já pensa no esforço. Mas se eu digo, vou pra cadeira e abrir o caderno, isso é muito mais fácil. Se eu digo, vou fazer um treino completo, parece extremamente pesado. Mas se eu disser, vou colocar minha roupa de academia, é fácil. E talvez seja isso que eu estava ignorando, porque eu estava tentando vencer a preguiça no final do processo, quando eu deveria estar facilitando o primeiro passo. Porque existe uma diferença enorme entre querer fazer alguma coisa e conseguir começar a fazer alguma coisa. E talvez a gente esteja tentando resolver o problema errado. A gente procura motivação, procura vídeos motivacionais, procura uma rotina perfeita, procura aquele momento em que finalmente vai acordar com vontade de mudar de vida. Só que talvez esse momento nunca venha. Talvez você tenha que começar ele. E eu não estou falando isso como alguém que resolveu esse problema. Muito pelo contrário, eu ainda estou preso nele. Estou tentando. Eu ainda tenho diversos dias que eu fico parado, ainda tenho coisas pra fazer que eu quero fazer e não faço, mas pelo menos agora eu acho que eu entendi uma parte do problema. Eu passei muito tempo achando que precisava recuperar aquela versão antiga de mim. O cara que era fissurado em academia, o cara que tinha vontade de fazer tudo, o cara que acordava cheio de energia, mas talvez eu não precise voltar a ser aquela pessoa. Talvez eu só precise construir uma versão nova de mim mesmo. Uma que não dependa de estar obcecada por alguma coisa para fazer o que precisa ser feito. Ficar esperando sentir aquela mesma vontade de antes, eu posso esperar por muito tempo. E enquanto eu espero, a vida continua acontecendo. Os dias passam, as semanas passam, aquilo que eu queria fazer continua exatamente no mesmo lugar. Então, eu acho que é isso que eu quero
tentar agora. Não vou tentar mudar a minha vida inteira. Não vou tentar virar a pessoa mais disciplinada do mundo. Não vou criar uma rotina perfeita. Vou tentar uma coisa muito mais simples. Começar. Mesmo que seja pequeno, mesmo que eu não esteja com vontade, mesmo que pareça insignificante, que talvez o problema nunca tenha sido que eu não sei o que eu quero. Talvez eu só tenha passado tempo demais esperando vontade suficiente pra começar. E talvez você esteja fazendo a mesma coisa. Então, se tem alguma coisa que você está adiando há semanas, não pensa em terminar, não pensa em fazer perfeitamente, não pensa nem no resultado, mano. Só pensa no primeiro movimento. Abre o livro, coloca o tênis, abre o projeto, escreve a primeira linha, faz qualquer coisa que te coloque um pouco mais perto, porque às vezes você não precisa de motivação, você só precisa parar de negociar com o primeiro passo. Talvez seja assim que a gente começa a sair da inércia. E se você se identificou com isso, deixa o like aí, na moral. E se quiser acompanhar essa tentativa de colocar minha própria vida de volta nos trilhos, se inscreve no canal, porque sinceramente eu ainda não sei exatamente onde isso vai dar, mas pelo menos agora eu vou tentar descobrir fazendo alguma coisa. E a gente se vê no próximo vídeo.